Desculpa. Boa tarde, senhoras e senhores. E eu vou chamar agora para compor esse novo painel. Lembrando que Dr. Cláudio Cifelder encontra-se em Portugal, então a palestra dele vai ser online, tá bom? E doutora Rebeca Drummond de Andrade, também impossibilitada de estar aqui hoje presente, vai fazer sua palestra online. Vamos chamar para compor a mesa Dr. Eric Endrilo Santos Simas. Dr. Eric Endrilo Santos Simas, que é presidente da ABAT de Brasília e sócio do escritório alemão Endrilo e Pereira Advogados Associados. Doutora Nina Penkak. Doutora Nina, que é mestre, doutoranda e sócia do escritório Manrich Vasconcelos Advogados. Tudo bom, doutora? Vamos chamar também doutor Rafael Campos Soares da Fonseca. Dr. Rafael Campos Soares da Fonseca, que é doutor, professor e assessor do ministro André Luiz de Almeida Mendonça, que estará conosco presente amanhã. E Dr. Halley Enares Neto, presidente ABAT. Complementando, Dr. Cláudio Cifelder, que fará a palestra dele online, é PhD em curso na Universidade de Lisboa, mestre, professor e procurador da Fazenda Nacional. Doutora Rebeca Drummond de Andrade, mestre, pesquisadora, advogada e associada fundadora do Instituto Empoderar. Obrigada, boa palestra. Doutora Nina, pode iniciar a palestra. Eu vou só fazer o uso da palavra rapidamente. Só uma questão de ordem, Filomena. Nós vamos iniciar com a doutora Nina ou com o doutor Cláudio Cifelder? Porque como ele está online, você já alinhou com ele isso? Tá bom, então. Não, é só para poder alinhar essa parte mesmo. Eu acho que seria mais prático, pode ser, Nina. Eu acho mais prático para... Então nós vamos fazer a alteração entre o Dr. Cláudio Cifelder. Tá. Cláudio, me escuta? Perfeitamente, meu amigo. Meu caro, seja bem-vindo, então. Uma honra ter você nessa bancada aqui conosco, você que está, né, em Lisboa. Espero que esteja tendo esse tempo profícuo aí. E com Cláudio, que tem feito estudos importantes em relação à coisa julgada, né, nas relações jurídicas de trato sucessivo, né, que, inclusive, contribuiu bastante para esse julgamento que o Supremo tem amanhã, em relação ao tema 881 e 885. Né, tem também livros importantes lançados em relação à atuação em tribunais, em bachelors, nos tribunais superiores, a advocacia nos tribunais superiores, e tem estado conosco na ABAT em todo esse período. Eu quero cumprimentar, então, o doutor Cláudio, antes de passar a palavra a ele, também cumprimentar os demais membros da mesa, a doutora Nina, doutor Rafael Fonseca, doutor Eric Endrilo, nosso presidente da ABAT do Distrito Federal, e desejar que tenhamos aqui nessa mesa inaugural, né, um ótimo debate sobre temas relevantes, agora falando desse aspecto que é fundamental, né, Cláudio, sobre as controvérsias nos tribunais superiores e como que se dá e se desenrola essa advocacia nos tribunais superiores.
Dr. Cláudio vai falar de um tema correlato, não especificamente esse, e depois os demais abarcam aspectos como amicus curiae, como sustentação oral no plenário do Supremo, plenário virtual, e outros atos inerentes à advocacia nos tribunais superiores, que hoje em dia, fundamental, todos eles são fundamentais, levando em consideração que nós estamos falando de uma discussão sobre força normativa de precedentes. Então, em precedentes hoje que têm natureza vinculante, como recurso repetitivo e repercussão geral, fica cada dia mais importante e determinante a atuação nos tribunais superiores. Então, é por isso que nós vamos falar aqui, até porque esse é um dos pontos que a gente discute bastante. Quando o caso é pautado, todos os contribuintes já correm para ingressar com medida judicial, preocupados com a modulação de efeito. E essa situação, de alguma forma, tem que mudar no Brasil, porque isso aumenta a litigância tributária. No período da tarde nós vamos falar um pouco isso quando formos falar sobre a reforma do processo. Então, sem mais delongas, Dr. Cláudio Cifelder, novamente aí, parabenizando pela tua, aliás, agradecendo a tua vinda aqui na nossa mesa. Eu passo a palavra para que você possa iniciar a sua palestra. Muito bom dia a todos. Me escutam bem? Tá? Perfeitamente. Uma honra estar aqui. Eu queria parabenizar o Halen mais uma vez, Eduardo Natal, toda a equipe, a Filomena, que eu vi aí, que me ajudou muito nessa logística, viu, Halen, de poder falar à distância. Eu tenho uma honra muito grande, há 10 anos, estar participando dos debates da ABAT, de direito tributário. Essa jornada, Halen, ela se tornou realmente um evento mais relevante na pauta tributária do ano, Todos esperam esse evento que você tem organizado, que permite tanto a advocacia privada como a pública trazerem seus pontos de vista num ambiente saudável de debates e aprendizados recíprocos. Eu queria muito parabenizar você, Halen, um amigo querido, e que tem feito esse papel importante de permitir um diálogo entre as instituições, melhorando não só os climas organizacionais, como também um debate tão importante no direito. Parabenizar o amigo pelo evento, uma honra estar aqui. Tive ano passado, Halen, lembrando rapidinho aqui, lançando meu livro, e a gente lançou o livro sobre a eficácia das sentenças, da justiça constitucional. O tema foi julgado no começo desse ano, em fevereiro, eu tive a honra de sustentar. Está voltando para o Supremo aí um parte de declaração, mas acho que a questão está muito bem resolvida, acho que é um avanço importante quando a gente discute de cessação de eficácia, Hoje eu vou falar um pouquinho já de rescisória, que é diferente, eu vou falar. Mas gostaria de cumprimentar também a doutora Rebeca Drummond, querida amiga que está aqui como debatedora. Cumprimentar também o doutor Eric Endrilo, que eu vi, que eu fiquei sabendo aqui, que é o presidente da ABAT Brasília. Parabéns, um prazer conhecê-lo. E feliz de estar aqui o senhor como debatedor também. Cumprimentar o doutor Rafael, a doutora Nina, que eu já conheço, competentes, profissionais, que com certeza vão agregar demais a essa mesa qualificada que o Halen montou. Parabéns aí mais uma vez, então, Halen. Halen, qual é o intuito um pouco de eu falar desse tema? Esse tema que, para mim, eu acho que é a bola da vez nos tribunais, depois que a cessação da eficácia restou resolvida para mim. A questão da cessação está resolvida porque foi a unanimidade. A questão de ser discutida agora é modulação. A teoria já foi feita, a unanimidade pelo Supremo, tema 88285, que diz respeito à eficácia da coisa julgada, que é o quê? A aptidão para produzir efeitos, então para o futuro. Agora eu quero discutir um pouquinho aqui, é a ação rescisória. Essa sim, ação desconstitutiva, com efeitos retroativos, plasmada na Constituição Federal. Ela é o Instituto da Constituição Federal que excepciona a regra da coisa julgada absoluta. Na própria Constituição nós temos a previsão das ações decisórias nos tribunais. É disso que eu quero falar. Quero falar um pouquinho, Halen, um tema que tem trazido um debate técnico e muito importante, que é a súmula 343. A súmula 343, Halen, ela diz o seguinte, ela é de 1963. Ela foi editada quando o Supremo tinha competência para atuar como Suprema Corte em matéria constitucional, mas também como Suprema Corte em matéria federal. Não havia STJ. É importante esse contexto histórico, porque eu vou aprofundar um pouco. O que disse o STJ nessa súmula, Halen, colegas? Que não cabe ação decisória com ofensa à lei se houver divergência entre os tribunais à época da decisão.
Essa é a súmula 343 do STF. Duas coisinhas merecem destaque nessa súmula, quanto à sua origem. É importante destacar que em 63 não havia STJ. Então, os tribunais de justiça, o recurso é direto para o Supremo. E no âmbito federal, Halley, isso tem uma particularidade importante no âmbito da legislação tributária federal. Em 1963, Halley, o único tribunal que nós tínhamos federal era o extinto Tribunal Federal de Recursos. Então não havia divergência entre tribunais federais, porque só havia um. Então essa súmula era muito mais aplicada para tribunais de justiça do que para tribunais federais, uma vez que só com a Constituição de 88, que o extinto Tribunal Federal de Recursos, foram criados 5 tribunais regionais federais e agora recentemente o 6º de Minas Gerais. Então olha que interessante, nessa época não havia divergência entre tributos federais, porque só existia um tribunal. A divergência que podia haver era em processo civil, em temas eventualmente de divergência de tribunais sobre institutos de tributos estaduais e municipais, mas não existia sobre o tributo federal. Isso é importante, uma questão histórica, para a gente até contextualizar o que ele quis dizer com tribunais em 1963, quando editou a súmula. Vamos lá. A súmula, Halley, ela tem 2 núcleos que são importantes de análise. O primeiro fala em lei. Então, uma decisão judicial que afrontar a lei e quando houver divergência entre tribunais, não cabe ação decisória. Então, é uma súmula impeditiva da ação decisória. O Supremo já definiu, Halley, isso é pacífico, que quando essa súmula fala em lei, não se inclui nesse conceito de lei a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é a lei das leis, é a base do ordenamento jurídico. Então, o Supremo é pacífico para o Supremo, e nesse conceito de lei não está a Constituição. Entretanto, para confundir um pouco isso, o Supremo Tribunal Federal, no tema 136 da repercussão geral, aplicou a súmula 343 em matéria constitucional. E aí trouxe muita confusão isso, em especial na aplicação da súmula perante o Superior Tribunal de Justiça. Essa é a razão de eu ter colocado uma foto aqui de fundo, pano de fundo, com o STJ, o Supremo, e o problema envolvendo essa súmula que tem um pé no Supremo e um pé no STJ. O que o Supremo decidiu, Halley, na súmula 136, no tema 136? Ele falou o seguinte: de fato, a súmula 343 não se aplica em matéria constitucional. Entretanto, se foi o próprio Supremo que reviu a sua interpretação da própria Constituição, nesse caso excepcional, se aplica. Olha que interessante. Ele falou que só no caso específico se aplica a súmula 343 em matéria constitucional. Quando? Quando o próprio Supremo Tribunal Federal muda uma interpretação de uma matéria. E no caso concreto, Halley, ele discutia a questão do IPI, alíquota zero, NT, e o Supremo teve um precedente que deu para os contribuintes, e depois precedentes todos favoráveis à Fazenda. A Fazenda entrou com uma rescisória desse primeiro precedente. Como o Supremo havia mudado a interpretação da Constituição, ele entendeu que não seria razoável retroagir uma rescisória. Por quê? Porque naquela época a Constituição era o que o Supremo entendia que era. E naquela época o contribuinte estava com razão. Porque naquela época era o entendimento do Supremo. Então é para deixar claro que esses precedentes do Supremo, o termo 136, em nenhum momento mudou aquela concepção geral de que a súmula não se aplica em matéria constitucional. Só fiz uma ressalva. Pode se aplicar se o próprio Supremo rever sua posição. Gente, tem sejado inúmeras aplicações da súmula 343 em matéria constitucional, inclusive quando não tem precedente do Supremo, quando foi o Supremo que mudou de entendimento. Isso tem causado um grande debate na primeira sessão do STJ, especialmente na questão tributária. A PGFN tem entrado com recursos extraordinários, reclamações na Suprema Corte, e já tem conseguido, Halley, algumas decisões favoráveis. Eu cito aqui um recurso extraordinário, que acho que vale a pena mencionar, é o recurso extraordinário número, deixa eu tenho ele aqui, se tiver aqui, no contexto, eu falo, se eu não tenho aqui um outro ponto, para um pouquinho. Eu volto a falar dele.
precedente, eu falo depois, não está aqui anotado fácil, mas que o Supremo já tem posições dando provimento aos RS da Fazenda, afirmando que no 136 ele apenas afastou, aplicou a súmula quando o próprio Supremo muda de posição sobre a própria Constituição. Então, acho que é importante o STJ desenvolver, eu acho que vai ter mais debates nesse tema, no STJ, sobre a aplicação dessa súmula no âmbito do STJ. Uma outra questão, para mim, das mais relevantes também do teor dessa súmula, é que ela fala de uma interpretação, uma literal violação à lei, com interpretação divergente nos tribunais. Por essa súmula, o conteúdo dela, o que ela tenta buscar, qual é a ideia dela? A ideia dela é o seguinte: uma lei pode ter mais de uma interpretação razoável. E essa interpretação razoável, em prol da segurança jurídica, deve ser respeitada. Essa foi a exegese da súmula em 63. Essa foi a ideia da súmula em 63. Só que nós estamos agora num novo paradigma. Nós não temos mais jurisprudência razoável. Nós estamos no mundo agora do precedente vinculante. Como é que fica o teor dessa súmula no mundo hoje, o modelo brasileiro de sistema de precedentes vinculantes? Isso é uma importante reflexão que os tribunais vão ter que fazer. E eu falo por quê, Harley? Porque lá, em 63, havia essa lógica. A lei pode ter mais de uma interpretação razoável. Então poderia ficar essa coisa julgada distonante do entendimento do tribunal. A Constituição nunca, né? Lembra que eu falei que a súmula não se aplica em matéria? Por quê? Já no entendimento da época, a norma constitucional só tem uma interpretação correta, que é a interpretação do Supremo Tribunal Federal da época. Todas as outras estão erradas, então por isso que sempre cabe decisória em matéria constitucional quando divergir do entendimento da Suprema Corte. E aí eu vou entrar, Harley, um pouquinho nas evoluções, né? E nós tivemos no nosso sistema processual para a instalação entre nós hoje de um modelo de precedentes vinculantes, né? E o ministro Teori faz um histórico muito bonito disso na obra dele, e em votos também no STJ, no Supremo, Harley, que esse modelo de precedentes vinculantes, de valorização dos precedentes, Harley, ele vem de muito tempo. No nosso Código de 73, por exemplo, já tinha incidente de uniformização de jurisprudência. Que era para que isso? Era para buscar o mesmo direito para situações que tinham, casos que tinham a mesma situação fática, casos idênticos, análogos, mudava a segurança jurídica nesse sentido também. O Estatuto da Magistratura permitiu também que o Instituto Tribunal Federal de Recursos julgasse também situações monocraticamente, situações que eram pacíficas do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, mais um instituto, quando você permite monocraticamente julgar um processo com base em precedente, você está fortalecendo aquele precedente aplicado. A partir de 94, do século passado, já várias mudanças processuais no Brasil fortaleceram esse modelo de precedente, de fortalecimento dos precedentes. Eu cito alguns exemplos aqui. Nós tivemos o 557, né, do Código de Processo Civil anterior, que permitia as monocráticas nos tribunais todos, para julgar res, PRE, apelação, agravo. O 544, o agravo para destrancar res, PRE, também podia ser julgado monocraticamente com base em jurisprudência pacífica do STJ e do Supremo. A remessa necessária foi desnecessária quando tinha precedentes do Supremo e do STJ pacíficos, 475. O 518 impediu a apelação quando tem precedente pacífico do STJ ou do Supremo. A Justiça Especial Federal, toda pautada em precedentes, inclusive tem a Turma Nacional de Uniformização junto ao STJ. Quer dizer, foi um movimento, e que veio crescendo até um movimento que eu acho que é de virada, com a criação da repercussão geral dos repetitivos. A repercussão geral, criada por emenda constitucional e implementada em 2006, por lei 543A e B. E o repetitivo, em 2008, virou-se o 543C, do Código de Processo Civil revogado de 73. Isso, Harley, todas as evoluções foram incorporadas pelo novo Código de Processo Civil de 2015, em que transformou o nosso sistema, de historicamente civil law, para um sistema de common law, em que os precedentes são vinculantes e obrigatórios às partes, em que os processos em trâmite, Harley, todos têm que respeitar o precedente, aplicar o precedente. Então, nesse modelo em que o precedente é obrigatório, a pergunta que fica para a reflexão, Harley, como
consegue conciliar um entendimento razoável com um precedente vinculante. Será que dá para falar uma justiça razoável quando a norma hoje exige que todos apliquem o precedente vinculante? Essa é a questão central para discutirmos a validade nos dias de hoje ou não da súmula 343. Eu tenho para mim, Rale, que no modelo atual, em que o STJ e o Supremo não são só uniformizadores, não só são a última instância de jurisprudência informativa, eles são órgãos relevantíssimos de unicidade do direito, de coerência do direito em todo o sistema. A palavra deles hoje, vinculante, é normativa, é norma. O Supremo provou isso no sistema 881 e 885. Vai dar impacto na ordem jurídica, então, fazendo cessar a coisa julgada. Então, quer dizer, nesse modelo, será que há razão para brecar uma ação rescisória, Rale, porque tinha divergência? Será que o modelo atual, se tem divergência, não seria ser uma razão para ter rescisória? Para uniformizar e todos terem o mesmo direito naquele assunto? Essa é uma reflexão que se põe. Eu queria destacar aqui uma autoridade, um cara de mais respeito nessa minha história jurídica, e o Rale conhece, sabe bem da minha admiração por ele, que eu me teoria ouvindo o Zavascki, viu, Rale? O Zavascki tem um artigo de 2009 e precedentes no STJ em 2008, então antes do Código Novo, antes de uma maturidade da repercussão geral do repetitivo, em que ele já defendia que a súmula 343, em face da crescente evolução dos precedentes do Brasil, não deveria ser um motivo impeditivo da ação rescisória, mas sim um autêntico legitimador da rescisória. A divergência deve ser um elemento que permite a rescisória, e não ao contrário. Tudo no que? Já pensando na importância da missão do STJ e do Supremo. O Supremo de unificar a Constituição, uma interpretação única da nossa Constituição. O STJ, uma interpretação das mais nobres e muito mais hercúlea, que é de unificar toda a legislação federal. E eu falo um exemplo aqui, só para mostrar no mundo real como isso acontece. Olha, nós temos 6 tribunais regionais federais hoje, certo? Se por acaso um tribunal começa a decidir de uma forma diferente, julga para milhões de casos seus de uma forma, os outros tribunais todos decidem de uma forma contrária, diferente dele. E se a gente aplicar a súmula 343, nós podemos chegar a uma situação que naquele território, parte do território federal, da nossa federação do Brasil, aquela lei vale de um jeito diferente. Isso quebra a unidade territorial, o federalismo. Isso rompe um dos princípios fundamentais do modelo de precedência, que é a unicidade do direito, o mesmo direito para todos. Então, e na seara tributária, isso é pior, né? E nas relações tributárias de trato sucessivo, essa perpetuação é um problema. Isso foi, de certa forma, midorado, né? Por quê? Porque com o tema 881 e 885, a partir do precedente do Supremo, não tem eficácia. Mas se não vier o precedente do Supremo? Então, quer dizer, é um caso sensível, importante, aí envolve concorrência, livre iniciativa, isonomia tributária, né? É um tema importante. E eu queria dar 2 exemplos do novo Código, Rale, que também provam que o espírito do novo Código é esse. Um primeiro é que ele permite a rescisória em matéria constitucional, Rale, quando o Supremo apreciar a matéria. Historicamente, o prazo da rescisória era o caso concreto, 2 anos no caso concreto, na última decisão do processo. No caso de matéria constitucional, o Código Novo permitiu que seja da decisão do Supremo, da decisão, trânsito julgado da decisão do Supremo. Isso o quê? Isso é uma sinalização que o Código quer, que as decisões contrárias àquele entendimento que ficaram no passado têm que se ajustar ao precedente do Supremo. Então, é um estímulo do Código que a rescisória seja usada para o quê? Para uniformizar o sistema jurídico e as decisões que eventualmente tenham sido dadas em sentido contrário. Então, o espírito do Código é de correção das decisões que aplicaram a Constituição de forma errada e agora, Rale, a própria legislação federal. Porque o precedente do STJ hoje tem vinculante também. Então, o STJ, eu entendo, tem uma missão importante de defender a sua competência constitucional, de unificação da legislação federal, ao permitir a correção e ação decisória de decisões que foram contrárias a repetitivos. Eu queria destacar ali uma rica doutrina, já tem também falado sobre o tema. Rodrigo Barioni, um grande processualista que nos deixou pouco tempo, tem uma obra brilhante de ação decisória que defende essa posição. Cássio Cardinello Bueno, Nelson de Rosa Negri, Tereza Rodolvin, Fred Didier, Leonardo Carneiro. Quer dizer, tem muitas vozes na doutrina já
plasmando essa reflexão sobre a validade ou não do nosso sistema de precedentes, não tem que se debruçar sobre ela, falar da qualidade ou não dessa súmula no nosso novo arcabouço de sistema de precedente. Eu entendo, humildemente, que ela não se sustenta, essa súmula não se sustenta nos novos paradigmas desse século e da construção sempre paulatina, mas crescente dos precedentes como institutos jurídicos mais relevantes no nosso ordenamento jurídico. E com isso, amigo, eu gosto muito de dizer que vocês devem estar já querendo para o almoço, né? Eu lembro sempre o mestre meu, eu gosto sempre de falar dele. Ele dizia que a palestra tem que ser boa e rápida, mas se for rápida, não precisa ser boa. Então eu termino aqui, fico à disposição para as perguntas, porque eu acho que outras pessoas querem falar, também para ajudar aí com a administração do tempo, amigo. Sempre uma honra, conte sempre comigo, prazer estar aqui falando com vocês. Parabéns, Cláudio, pela sua exposição, e eu fico, ao mesmo tempo, muito feliz, né, de ouvi-lo falar, sempre de uma forma muito contundente, mas eu confesso que sobre esse tema também um pouco preocupado. Ele representa para a advocacia, e aqui eu quero trazer também, Cláudio, e eu sei que você trata isso muito bem na sua obra, né, a diferença entre efeitos pretéritos e retroatividade. A decisão do tema 881 e 885, ela faz cessar a eficácia, né, pro futuro da decisão judicial transitada em julgado quando essa é contrária ao precedente gerado do Supremo Tribunal Federal posteriormente. Então, há uma cessação de eficácia com efeitos futuros. Nós não estamos falando de retroatividade. Essa questão da retroatividade, no caso da discussão em relação à DI 15 da CSL, deverá ser aclarada nos embargos de declaração, mas, a meu ver, é muito mais um caso de ou se aclarar ou se modular. Mas não entendo que o Supremo tenha decidido, e também, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, que o próprio Cláudio, na obra dele, defenda a cessação de eficácia com efeitos retroativos. Feita essa ponderação, eu trago essa questão que o Cláudio comenta, o doutor Cláudio comenta, em relação à súmula 343. Aqui eu vejo com um pouco mais de preocupação, Cláudio, sobre a possibilidade ou não de nós advogarmos, a Procuradoria, no caso, advogar a desconstituição, né, com efeitos retroativos, ou seja, a ação rescisória, né, para desconstituir uma decisão transitada em julgado. E aí eu entendo que nós temos um novo cenário, seja em termos de decisão infraconstitucional do próprio STJ, ou em termos de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, em função do princípio da segurança jurídica, nós temos que ter a proteção, a confiança do contribuinte. Se nós estivermos advogando uma relativização ou uma inaplicabilidade da súmula 343 para sustentar que se pode ingressar com a rescisória apenas para cessar a eficácia da decisão transitada em julgado daquele momento em diante, eu até queria que você nos aclarasse isso, Cláudio. Eu acho que é uma linha de interpretação, está dentro da moldura. Agora, a ação rescisória para, além de desconstituir a coisa, independentemente de efeitos pretéritos, desconstituí-la retroativamente, e naquele período em que o contribuinte estava acobertado, bem ou mal, com decisões diferentes depois dos tribunais, ou com dissidência jurisprudencial, mas ele estava, no caso concreto dele, acobertado por coisa julgada, me parece que, nesse caso, nós vamos ter um enfrentamento aí com o princípio da segurança jurídica. Direito transitório, né, e a gente conhece bem a dificuldade disso, Emílio Betti escreveu muito sobre isso na Itália, Paul Rubier, né, sua obra sobre le droit transitoire, que fala sobre o direito transitório, justamente nessa mudança, né, o tempo para alteração e para mudança e para revogação dos atos legislativos ou judiciais. Ele é um tema complexo, porque ele envolve ato jurídico perfeito, ele envolve garantias individuais e, no caso do direito tributário, ele envolve o princípio da segurança jurídica. Em que pese juristas, né, de escola, como o professor Cláudio Cifelder citou, defenderem essa possibilidade, eu acho que no âmbito tributário, em que nós estamos tratando de uma relação jurídica, tributária, patrimonial, a minha tendência, Cláudio, é ver isso um pouco mais com Grano Salles. E aí, devolvendo a palavra para você, antes de passar aos nossos demais expositores, eu queria só entender, então, para a gente complementar essa visão,
se você defende, então, a propositura e a possibilidade da rescisória e a não aplicabilidade da 343 em toda e qualquer circunstância, mesmo com efeito retroativo, ou só para fazer cessar a eficácia como uma espécie de continuidade da sua própria visão em relação ao tema 881 e 885? Ou você está ampliando isso? Claro. Obrigado pela pergunta, sempre pertinente. É bom fazer a diferenciação, Vale. O Supremo decidiu agora, no tema 881 e 885, que independentemente de ação rescisória, a coisa julgada para de produzir efeitos no precedente dele. E por óbvio, como não tem ação rescisória, só vale dali para frente. Mas a ação rescisória, historicamente, que vem do direito romano, direito português e veio do ordenamento jurídico, como o nome mesmo já diz, era uma ação para rescindir o passado. Ela é uma ação desconstitutiva. Então nós temos que separar o tema 885, que não tem ação rescisória, não foi ingressada no tempo, a modo correto. Então o Supremo vem e sana isso de outra forma. Agora, quando a pessoa, a outra parte, no prazo legal de 2 anos, ingressa com uma ação judicial, que é a ação decisória, essa ação é processada, é admitida, o efeito, não estou falando isso, o efeito do processo, o direito do processo civil, diz que a coisa julgada é rescindida no julgamento da ação rescisória procedente. Então, esse é um efeito retroativo, é um efeito do direito processual civil. Isso é da norma do processo, o Código atual manteve esse formato, de que ela rescinde a coisa julgada, formada anteriormente, com todos os efeitos aí derivados. Então, é importante sua pergunta para esclarecer. Nós já estamos falando de outra questão. O tema 881 e 885 está resolvido. Esse é um outro tema, quando a outra parte, que pode ser a fazenda, como pode ser o fisco, em 2 anos do trânsito julgado, ingressa com uma ação, chamada ação rescisória, com previsão na nossa Constituição e nos nossos códigos de processo civil todos, pedindo que aquela questão está errada e os efeitos aí derivados. Isso vale para o contribuinte também, para pedir o que ele pagou errado no passado. Só para deixar claro, mas são temas diferentes e com certeza situações diferentes. O primeiro caso, 881 e 885, prospectivo, dali para frente. Agora, se teve uma ação rescisória no prazo legal ajuizado, com todos os requisitos e admitida, isso é o natural de todos os ministros do Supremo, é assim, eles fazem a aplicação do Instituto com todos os seus efeitos naturais, do Código de Processo Civil, com efeitos retroativos. Sei de tudo, as suas preocupações, com efeitos pretéritos, sei tudo isso. Mas é um instituto que é usado exatamente para isso, para desfazer uma coisa julgada, uma coisa do passado. É isso, amigo. Perfeito, Cláudio, muito claro, obrigado e mais uma vez parabéns pela tua excelente exposição. Vamos refletir no assunto e certamente em outros colóquios vamos voltar a debater. Muito obrigado, viu, Cláudio? Espero que você possa continuar um pouco conosco aqui no debate. Um abraço. Com certeza, um prazer sempre. Estou aqui, vou estar atento, aprendendo com a Carolina, Rafael, os colegas vão dizer ali, a Rebeca, as intervenções do Eric. Bom. Agora, com a palavra, a doutora Nina. Bom dia a todos e todas. É uma grande honra estar aqui nessa jornada. Eu agradeço o presidente Halley pelo convite. Agradeço também a oportunidade de compor a mesa com tão ilustres pessoas da advocacia pública e privada, meus queridos amigos Cláudio Cifelder, Rafael Fonseca, Eric Indrilho, quem tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje, a Rebeca, que está online, Infelizmente, a Rebeca não pôde estar aqui. E agora o professor Alfredo Scaff, que compôs a nossa mesa. Então, é um prazer dividir a mesa com todos vocês, senhoras e senhores. E eu queria fazer um agradecimento especial para a ABAT, na figura do nosso presidente Halley, da Filomena, do Eduardo Natal, que eu não sei se está aqui agora na manhã, mas por todas as, todas as parcerias, a cooperação com a advocacia privada, com a advocacia pública também, e sempre abrir esse espaço de manifestação. Bom, o tema que me coube hoje foi falar sobre memoriais, audiências e sustentações orais no STF e no STJ. Considerando que a gente tem como enfoque aqui desse seminário, desse evento, a formação de precedentes, eu já queria começar dizendo que memoriais, audiências, sustentações orais são a oportunidade, pós-interposição de recurso e pós-ajuizamento de ação, que os advogados públicos e privados têm para colaborar na formação dos precedentes. Então, às vezes, a gente
ver recursos que demoram anos para serem julgados, e aí falando dos tribunais superiores, né, principalmente de STF, ações originárias, ações abstratas, reclamações que demoram anos para serem julgadas. Então, em memoriais, audiências e sustentações orais, conseguimos tratar desse lapso temporal, do que mudou, né, nesse lapso temporal, mas eu não vim aqui para falar chavões, que imagino que temos aqui o alto nível da advocacia tributária presente, todos os senhores sabem muito bem disso. Eu né, como pupila do ministro Barroso, vou dividir a minha fala em 3 partes. A primeira delas é da minha experiência nessas 3 atuações da advocacia em tribunais superiores, né, considerando a minha experiência na assessoria, e é bom que o meu colega Rafael não vai me deixar mentir aqui. Na segunda parte, eu vou falar um pouco da visão de advogada, que atualmente sou, e de acadêmica também, e, se der tempo, né, considerando que temos poucos minutos aqui à disposição, fazer algumas considerações finais. E eu gostaria muito de focar, nesses últimos minutos, no novo modelo deliberativo que o ministro Barroso está propondo implementar no STF atualmente, porque isso é bastante importante para a advocacia tributária. Bom, então, eu vou ser breve, já iniciando a minha primeira parte da minha fala, né, da visão e experiência da assessoria. Eu só consigo me lembrar, quando a gente fala em memoriais, a gente tem uma sala, né, as salas dos assessores no STF são um pouquinho mais largas do que essa mesa e um pouquinho mais extensas para trás. E eu lembro das pilhas de memorial que nós recebíamos e guardávamos para ler quando os processos fossem pautados. E o que é interessante, né, trazer em memorial? É interessante que a pessoa seja breve, claro, né? Não faz sentido um memorial ter mais páginas do que o próprio recurso ou a própria ação que vai ser julgada. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Precedentes e, muitas vezes, né, trazer ali, de forma breve, claro, a legislação, né, que está sendo aplicada, falar um pouco das mudanças de legislação, se elas ocorreram entre o julgamento do recurso, né, ou da ação, e entre a propositura da ação, a interposição do recurso e o julgamento. Então, brevidade, precedentes e tentar sanar, né, as mudanças do lapso temporal. O STF ele julga virtualmente por semana uma média de 450 processos. É claro que, se forem enviados memoriais, agendadas audiências de todos esses processos, isso inviabiliza a atuação dos ministros, né? São 11 ministros, e dos assessores, né? Atualmente, a assessoria, são os 10 assessores, né, por gabinete, estou falando aqui dos cargos de CJ3, e é inviável, né, que se leia todas as peças, todos os memoriais e se agendem todas as audiências. Então, é óbvio que há um filtro, né, um filtro da reserva do possível, como o nosso querido colega Cláudio gosta de trazer, né? A reserva do possível também se aplica a situações de fato, não só a situações de direito. Então, a brevidade dos memoriais, sim, sempre tentar o agendamento de audiências. As pessoas prestam atenção no que os advogados falam, e eu posso falar por mim e pelo meu colega Rafael, que sei que dá sempre muita relevância para a atuação da advocacia, e tentar trazer, né, o máximo de subsídios possíveis para que o ministro e o assessor reflita sobre aquela questão. Um ponto importante também, né, a gente vê uma aplicação indiscriminada de multa pelo STF, pelo STJ em agravo interno, tentar explicar por que aquele agravo, aquele recurso não é protelatório, né? Havia um precedente ali, é o primeiro recurso do processo. Então, esses são pontos importantes para serem trazidos tanto em memorial quanto em audiências. E aí eu trago um exemplo aqui, que é o caso do salário-maternidade, né, contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, tema 72, de repercussão geral, um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar, e que foi um caso que tinha muitos impactos, né, muitas consequências dessa declaração de inconstitucionalidade. Então, quanto mais nós estudávamos no gabinete sobre esse tema, mas tentávamos aprimorar o voto, e um dos pontos importantes foi, por exemplo, que a não incidência, né, a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade nunca poderia prejudicar a empregada, né?
Então, a empregada nunca poderia ter aquele tempo de licença maternidade não contado como tempo de contribuição em decorrência da não incidência. Isso consta no voto do ministro Barroso como obter dictum, por exemplo. Então, essas questões, muitas vezes, da consequência da decisão, são pontos relevantes de serem trazidos pela advocacia pública e pela advocacia privada. E antes de passar para a segunda parte da minha fala, eu queria dizer que eu estou um pouco preocupada com o fato do Cláudio não estar em Brasília hoje, né? Isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, porque hoje tem o julgamento dos embargos de declaração dos temas 881 e 885. Então, pelo sorrisinho dele, eu acho que isso é bastante ruim para a advocacia, né? O fato dele estar lá com esse sorrisinho, falando para a gente, né, com a Praça dos Três Poderes atrás, mas todos nós aqui, né, que compõem essa mesa sabemos do engajamento do Cláudio nesse tema. Então, já aviso que isso pode ser um tanto quanto preocupante, né, para a advocacia privada, o fato dele estar ali. Mas... Eu sou um otimista, Nina. Eu sou sempre um otimista, Nina. Aham, sim, Cláudio. Não, eu falo isso porque nós nos conhecemos há muitos anos, né, Cláudio? Por isso que eu faço essa brincadeira. Eu sei o quanto esse tema é importante para ele academicamente e profissionalmente. Mas, já entrando aqui no segundo ponto da minha fala, reflexões acadêmicas e da advocacia privada em relação a memoriais, audiências e sustentações orais. Bom, é urgente que se unifiquem os modelos de julgamento virtual. Atualmente, nós temos 2 tipos de julgamento virtual. O julgamento virtual de mérito, né, ou, enfim, de não conhecimento de recursos, que é aquele que tem publicação de pauta prévia, que tem a intimação dos advogados, que nós conseguimos atualmente juntar a sustentação oral, salvo em agravo em RE, né, que a gente não está conseguindo juntar porque o sistema não deixa, depois da decisão do ministro Fux. Mas, enfim, conseguimos exercer quase todas as prerrogativas, né, dos julgamentos presenciais. E existe aqui uma outra sessão virtual, que é uma sessão virtual que eu chamo de um tanto quanto funesta, vamos dizer assim, que pouca gente acompanha, porque ela ainda não está ocorrendo no mesmo formato que as sessões virtuais normais, vamos dizer assim, mas tem uma relevância muito grande, que são os julgamentos virtuais de reconhecimento, negativa de repercussão geral e reafirmação de jurisprudência. Então, eu queria perguntar, né, pergunta retórica, mas saber quantos advogados as senhoras e os senhores conhecem que conseguiram fazer sustentação oral no tema 1262. Só para, né, alinhar aqui, o tema 1262 é aquele que diz que não pode restituição quando há condenação, né, da fazenda em mandado de segurança. Não pode haver restituição em dinheiro, porque isso feriria a fila dos precatórios. Então, isso foi decidido no plenário virtual de reafirmação de jurisprudência. Quando nós tivemos acesso ao voto da ministra Rosa, ele já havia sido proferido, não houve publicação de pauta, não houve intimação da advocacia, e os memoriais, se foram feitos, eles foram feitos posteriormente ao início do julgamento. Não houve oportunização de sustentação oral, e as audiências também foram feitas posteriormente ao voto da relatora. Então, esse é um tema bastante sensível, acho que é um dos mais relevantes. A gente teve uma resolução há pouco tempo, salvo engano, 868, em que a ministra Rosa teria oportunizado a realização de sustentação oral, mas só nos casos de reafirmação de jurisprudência. Só que, quando a gente sabe, né, o impacto de uma negativa de jurisprudência numa negativa de repercussão geral em matéria tributária, o que isso significa para a gente? Que o STF nunca mais vai analisar aquele tema. E, se a jurisprudência do STJ for ruim para os contribuintes, acabou para a gente, né? Então, a negativa de repercussão geral, ela não é um julgamento de mérito, ela não é um conhecimento do recurso, é uma preliminar, né? A gente sabe disso, mas ela tem impactos tão relevantes quanto um julgamento de mérito. Então, por que não oportunizar os advogados que falem, que defendam o conhecimento ou não conhecimento dos seus recursos, se essas decisões vão ter efeitos vinculantes, né? Sejam elas de preliminar ou de mérito. Então, esse é um tema, para mim, dos mais urgentes. Nós sabemos que está na lista dos temas que o ministro Barroso visa aprimorar atualmente, né, dos julgamentos virtuais, mas isso era algo que deveria ter sido feito já há bastante tempo. Considerando principalmente porque o STF tem um julgamento... Até peguei esse número hoje, né? Desde o início dos julgamentos virtuais, o STF já julgou mais de 100 mil processos.
virtualmente. Então, são números bastante importantes e são temas bastante importantes. Isso sem falar de STJ. Estou falando muito de STF, né, porque por ossos do meu ex-ofício, mas STJ eu ainda acho que é um pouco pior, né, com todo respeito. Às vezes o tema é levado para afetação, a gente não consegue ver os votos virtuais do STJ não são disponibilizados, a gente sabe que se está no virtual é porque ele vai manter a monocrática, vai manter, né, está propondo manter aquele acórdão, mas a gente não consegue ter acesso, se não houver destaque, a gente, né, tacitamente sabe que o recurso foi desprovido. Quando há afetação, diferentemente do STF, a gente não consegue acompanhar os julgamentos de afetação, então, de repente, a gente precisa que as partes nos avisem, né, ou coloquem no LinkedIn, ou soltem matéria no Jota, no Valor, olha, essa afetação aqui está sendo analisada pela sessão. Isso tem que mudar. Né? Então, é importante, aí, e considerando que o ministro Barroso, além de presidente do STF, é presidente do CNJ, que a gente leve esse apelo a quem é de direito. Eu não vou nem falar das dificuldades de agendamento de audiência, porque eu acho que esse é um problema bastante comum, né, e assusta a todos. Eu quero falar um pouquinho agora do modelo deliberativo, nesses meus últimos minutos, né, do novo modelo deliberativo proposto. O ministro Barroso está implementando um modelo agora de julgamentos presenciais, em que as sustentações orais elas são ouvidas numa sessão, há leitura de relatório, há oitiva de sustentações orais, o julgamento é suspenso para que o mérito seja analisado numa outra oportunidade, que a gente ainda não sabe que oportunidade é essa. Ele fez isso agora com o tema de Direito Civil Constitucional, tema 263, e já está previsto para o dia 8 de novembro fazer isso com a DO 20, que é a DO da Regulamentação da Licença Paternidade. É um experimento, né? Ele pegou esses dois casos como experimento, mas, para quem o conhece academicamente, a intenção dele é transformar, né, esses julgamentos, aproximar do julgamento como ele é, por exemplo, na Suprema Corte norte-americana, né, em que há as sustentações orais, os ministros, né, os juízes têm a oportunidade de fazer perguntas durante as sustentações orais para os advogados, então, isso vai jogar, né, a gente tem que estar ainda mais qualificado para responder essas perguntas ao vivo. Tivemos, né, um caso, até com uma procuradora da Fazenda Nacional, amiga colega do Cláudio, no julgamento de IPI Zona Franca, não foi? Também, em que o ministro Barroso fez uma pergunta, ele tem feito isso nesses últimos... muito obrigada. 4 minutos, gente. Doutora Luciana Moreira. Foi. Nesses últimos julgamentos, o ministro Barroso tem demonstrado que vai continuar fazendo isso, então a gente tem que ir ainda mais qualificado para as sustentações orais. Mas o que me preocupa não é nem isso, porque eu sei que a gente é muito qualificado. O que me preocupa é qual que vai ser o discrimen utilizado durante a implantação desse modelo para que alguns julgamentos ocorram nesse novo formato e outros não ocorram. Então, a gente tem aqui 2 temas que já foram pensados pelo presidente, pelo ministro Barroso, para serem julgados dessa nova forma, o que é muito legal, né, porque os advogados fazem as sustentações orais, todo mundo ouve, escreve, reflete sobre aquilo, né, são temas de hard case, do direito constitucional. E por que ICMS de FAO, que está pautado para o dia 22 de novembro, não foi um dos escolhidos para esse modelo? Né? Para mim, é um hard case tributário. Quer dizer, não deveria ser, mas está sendo tratado como hard case. A gente já tem 3 correntes, né, ali de votos no virtual, e fala de garantias fundamentais dos contribuintes, né, que é a aplicação das anterioridades. Então, enfim, esse é um tema para uma outra palestra, mas eu acho que isso só demonstra, e se nós não tomarmos cuidado, não apontarmos isso de forma acadêmica e profissional, o distanciamento, né, da Corte, da visão, né, da Corte do direito tributário inserido dentro de direitos fundamentais, dentro de um direito constitucional ali programático. E eu estou encerrando a minha fala agora. Eu não consegui concluir, mas deixo essas reflexões para as senhoras e para os senhores. E espero, enfim, né, que tenha sido de algum proveito que eu vim falar aqui hoje. Muito obrigada. Parabenizo a doutora Nina pela sua exposição enriquecedora. E a prática, né, Nina, dos tribunais superiores, ela realmente é importante para que se alcance o resultado
esperado, e isso é fundamental. Então, a experiência que você compartilhou conosco aqui certamente enriqueceu bastante. Infelizmente, aí, dado o tempo é muito pequeno para que a gente possa absorver todo o conhecimento que você traz, mas nós temos ainda mais um tempinho para debate e, eventualmente, alguma pergunta pode ser direcionada para você, tá bom? Obrigado pela tua participação. E passo, então, a palavra diretamente ao doutor Rafael Fonseca. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprir o protocolo, né? Então, agradecer enormemente o convite que me é feito, particularmente, esses são momentos especiais para mim, né? Nunca tive a possibilidade de pegar a carteira da OAB, por ser servidor do Poder Judiciário, isso porque temos uma oportunidade única de escutar as principais dores e angústias, né? E, particularmente, quando nós temos essa possibilidade, certamente a doutora Nina há de concordar que o tribunal e um processo judicial é um dos piores lugares possíveis para se colher informações e se conversar francamente, porque está todo mundo armado, né? Mas, nesse quesito, eu agradeço muito, na pessoa do presidente da ABAT, doutor Halley Henares, né? Tive esse privilégio de conhecê-lo, inicialmente uma sustentação em uma audiência virtual, depois em almoço, café da manhã, até o presente momento. Agradecer também enormemente, né, o doutor Eric Endrilho, presidente da ABAT do Distrito Federal, também dileto amigo. Eu tive uma situação específica que, por já ter ocupado alguns cargos, um deles assessor-chefe lá no TSE, descobriram que eu sou o menos pior em eleitoral, né? Então, quando a gente passa da cabeça de chave do tributário para o eleitoral, aí eu sempre venho à minha cabeça o doutor Eric, que foi juiz eleitoral lá do DF, então podia estar pior. Também o doutor Alfredo Scaff, que certamente nos engrandece com a sua presença na mesa, né? Pelo menos elevando o patamar intelectual da bancada, me compensando, pelo menos isso. Além disso, a doutora Nina Pencac, Pensac, né? Da Polônia. Pensac, não tem um C cedilha, eu sempre tive essa curiosidade. Que é nossa assessora emérita, né, do Supremo Tribunal Federal, lá no... Causa impedimento. Só lamento. E isso porque no nosso regimento não existe a figura do ex-ministro, né? Existe o ministro aposentado, mas emérito fica muito melhor, dada a sua condição, grande amiga. E, além disso, nos acompanhando virtualmente, né, não só o doutor Cláudio, né, Xavier, né, que também é conhecido por todos, por sua atuação bastante notória no âmbito do Supremo, dos Tribunais Superiores, do STJ ainda. Eu ministro aulas no IDP há mais ou menos 7, 8 anos. E, de vez em quando, os alunos têm essa sorte de receber um upgrade, né, quando passam da minha aula para a do Dr. Cláudio, nesse sentido. Além disso, né, cumprimentar também a doutora Rebeca Drummond, né, que, além de notória advogada, né, também tem uma experiência muito rica no parlamento, que relembra um pouco as minhas origens, no momento que, antes do Supremo, eu estive no Senado Federal, né, e comecei a trabalhar em junho de 2013, né, com toda aquela questão das caminhadas, né, dos 20%. Estou esperando as coisas tranquilizarem desde então. Então, o que me coube aqui nesse congresso, que busca tratar das controvérsias judiciárias em matéria tributária, além disso, a própria questão da litigância e uma força normativa dos precedentes, o tema que me foi encomendado é tratar do plenário virtual e dos pedidos de destaque, né, por vezes, pela própria falta de difusão da informação, não são bem compreendidas ou simplesmente demoram muito tempo para aquele advogado que não está acostumado a entender esse critério. Então, principalmente pensar em critérios e limites ante a aplicação do princípio da ampla defesa e do contraditório.
Então, com esse recorte específico, e me limitando ao tempo designado, né, também irei dividir a minha palestra em 3 partes, mas não por razões de orientação quase cabalística, né, mas por falta de fosfato, né, para chegar ao número 7, que é o número das Marias, né, das minhas 2 filhas. Então, foi por falta de capacidade. Primeiramente, falar do plenário virtual, suas origens, conceituação, estado da arte, mas eu vou me permitir aqui ser um pouco mais breve, dado que isso já tem ocasionado um certo interesse, né, por conta da relevância da matéria, e também já tratado de alguma forma aqui pela nossa colega Lina. Além disso, a dinâmica do julgamento virtual e pedido de destaque, para que, para além do texto normativo, né, nós tenhamos a par quais são os problemas práticos, né, que buscamos resolver quando fazemos esse tipo de alteração, porque todo mundo estando mais ou menos na mesma página, em termos de diagnóstico, e uma comunicação clara do que está se buscando, eu acho que fica mais fácil até compreender, né? E, por fim, críticas e implicações ao contraditório e à ampla defesa. Existem uma série de publicações que foram feitas, uma delas sobre a repercussão geral aos 15 anos, o balanço de 15 anos da repercussão geral, que traz um longo histórico, né, que vai começar na emenda 45, a reforma do Poder Judiciário, que traz a repercussão geral. Depois disso, nós vamos avançando, né? Especificamente em relação ao plenário virtual, ele foi instituído por uma emenda regimental 21, que foi feita em 2007, no âmbito da presidência da ministra Ellen Grace. Foi particularmente um momento importante para a repercussão geral, a presidência da ministra Ellen Grace, depois do ministro Gilmar, depois do ministro César Peluso, e ocasiona até hoje. Então, ainda mais nesse contexto, né, a gente pode verificar, além disso, o plenário virtual na pandemia. Nós temos uma série de publicações que, talvez por falta de difusão, todas gratuitas. Também o edital, o físico, né, também pode ser adquirido na Livraria do Supremo, etc. Mas o que nos importa aqui, a partir da emenda 21, o que era o plenário virtual, para entender as origens e como ele foi se modificando, né, porque a finalidade que existia não é, pelo menos, a princípio, atualmente, né. Isso porque, lá no artigo 323 do Regimento Interno, a inexistência de óbice levaria a levar um tema para repercussão geral. E, tendo em vista o congestionamento da pauta e a quantidade de temas prontos para julgamento, se entendeu que deveria ser feito por meio eletrônico, para permitir que desse aquele primeiro boom inicial na repercussão geral, sem comprometer os demais afazeres do tribunal. Então, surge essa ferramenta bastante simples, né, que se sobe uma manifestação, um caso, e os ministros, num prazo de 20 dias, que agora foi bastante reduzido, tinham uma possibilidade de se manifestar, se o tema havia ou não repercussão geral. E nesse contexto, né, nós tivemos um grande salto de temas da repercussão geral que foram colocados, até além da capacidade que o tribunal tinha, pelo menos no plenário presencial, e chegamos nesse contexto, né, o que nos leva a uma conceituação, né, com o plenário virtual como esse instrumento, o principal instrumento de virtualização do tribunal. Na gestão do ministro Fux, nós tínhamos a Corte 100% digital, né, que era a tentativa de todos os serviços disponibilizados ao cidadão serem também oferecidos por meio eletrônico, né, num processo de digitalização do governo. E, nesse contexto, né, é um julgamento inteiramente virtual, feito de forma colegiada, no âmbito de qualquer classe ou processo, né. Mas o plenário virtual tinha aquela conformação, aproveitou-se o sistema e também a experiência para esse momento atual, né, que se busca, na maior medida do possível, fazer um avatar entre o plenário presencial e o virtual, né, e assim foi se avançando, né, até chegarmos na situação do pedido de destaque, que é o tema mais propriamente da segunda parte, no sentido de que foi feito 2 alterações regimentais, primeiro em 51,
a emenda 51, 2016, o julgamento de agravos e embargos, né, foi permitido que também se levasse para substituir aquelas listas, porque aquilo era particularmente uma situação muito penosa aos advogados, porque uma vez em lista e não tendo previsão de julgamento da lista, o advogado, basicamente, todos os dias teria que estar lá, caso quisesse fazer uma sustentação oral ou acompanhar o julgamento, a ponto de fazer esclarecimentos. Então, se levou para o plenário virtual. Depois disso, algumas preferências de recursos internos, medidas cautelares, face à crítica, né, do monocratismo, da atuação individual, ainda a jurisprudência dominante. E o pedido de destaque surgiu como uma previsão, né, e foi delegado sua regulamentação para a presidência do Supremo. Né. Isso foi na gestão do ministro Toffoli, e aqui a doutora Rebeca não vai me deixar mentir, no sentido de que foi baseado na experiência do PDV, né, do pedido de destaque no processo legislativo, e também um mecanismo interno para conseguir ganhar um apoio para essa modificação da forma de deliberação. O PDV, no âmbito do parlamento, basicamente você tem o texto completo e alguns pontos de polêmica. Então, você bota o texto básico e depois vai discutir as polêmicas e ver quem tem voto. Né? No caso do Supremo, também, a quantidade de pedidos de destaque ela é bastante diminuta comparativamente aos casos que são julgados, mas também para se evitar, né, um julgamento em seara virtual que pelo menos um dos ministros repute que seria adequado no âmbito presencial. Né? E aí houve um histórico de evolução, né? Seja a publicização, que passou a ser em tempo real, que antes era somente ao fim do julgamento, a publicação da acordo, o modelo do STJ até hoje, depois de uma decisão do Pleno do STJ. Aquela questão da ausência da manifestação implicar acompanhar o relator, que levava a situações específicas, né, de reconhecer um tema da repercussão geral, às vezes com 3 votos apenas, 2, 3 votos. Ainda, a previsão do pedido de destaque. Depois disso, manuscritos, a possibilidade com esclarecimento de fato, embora seja bastante limitado, a possibilidade de prazo, e depois chegamos, né, à Resolução 690, de 2020, que permite, né, ocorrendo a abstenção, que o julgamento seja suspenso em razão do quórum. Então, o que nós temos hoje, né, é uma situação que saímos de 2008, né, que aqui se julgou 19.598 casos no plenário presencial e 115 no ambiente virtual, ou seja, o virtual representava 0,6% dos afazeres do tribunal. Agora, nós temos pelo menos 98,4%. Então, basicamente, a principal forma e os afazeres do Supremo estão relacionados a esse fenômeno. Né? Então, nesse universo, né, nós temos basicamente um problema de pauta, né, e de alocação estratégica de poder de agenda. Né? Isso porque a pauta, ela basicamente são os casos que nós temos em condições de julgamento, em determinada sessão ou plenário, e aqueles que vão ser efetivamente julgados. Né? Normalmente, isso é definido por uma situação, uma interação entre o relator e a presidência. Ao passo que esses poderes positivos do que vai se julgar, né, também são contrabalanceados por poderes negativos dos demais ministros que podem influenciar um julgamento, seja pedindo vista, seja pedindo destaque. Ocorre que é algo importante, pelo menos eu sempre tive em mente, né, que as finalidades do pedido de destaque e do pedido de vista elas são bastante diversas, na medida em que o pedido de destaque ele busca, né, convencimento dos outros. Então, transferir aquele tema do plenário para a sessão presencial. Então, o fundamento em si é deliberativo. Então, convencimento dos pares, reiniciar um julgamento, ao passo que o pedido de vista, pelo menos como foi colocado, né, é para melhor reflexão individual da matéria, seja porque os ministros sabem, os demais ministros sabem da posição do relator, assim como todo mundo naquele momento do julgamento, e, do outro lado, também existia uma conotação de tempo, né, de possibilidade dos demais ministros acessarem os autos ao mesmo tempo, né, que dificultava. Hoje, atualmente, é uma questão relacionada à quantidade de casos. Né? Principalmente em pautas, por exemplo, na data de hoje, nós temos 11 itens na pauta do Supremo. Né? Isso leva a um trabalho bastante hercúleo e, por vezes, conseguir despachar, né, todos esses casos, estudar o tema a fundo, né, ocasiona essa necessidade.
Então, são relevantes, né? Num estudo que foi feito pela FGV, apenas 3% dos casos houve pedido de vista, sendo que existia um problema de prazo. E aí chegamos nas críticas, caminhando para o final, pelo menos 3. Né? Primeiro, relacionado aos poderes individuais de decisão, e que o poder de agenda possui um custo ao tribunal, principalmente ante a pergunta do por que agora. Né? Então, é difícil, por parte do tribunal, né, que tem uma possibilidade de agenda dessa forma mais livre, né, que é uma característica marcante das cortes constitucionais, explicar, né, por que está decidindo algo naquele momento, tendo em vista esse desenho sistemático que nos leva a um problema de legitimidade. Uma segunda crítica relacionada a isso seria uma colegialidade formal e um déficit deliberativo. As decisões, numericamente, quantitativamente, estão mais colegiadas, porém, a discussão é sobre a qualitativo. E ainda, um déficit deliberativo, que a doutora Nina já teve uma questão relacionada a isso. Né? E, por fim, a temática do contraditório e da ampla defesa, né? Que é principalmente a capacidade de influência naquela decisão. Isso porque nós tivemos uma ADI em que se julgou inconstitucional o Estatuto da Ordem, um dispositivo, porque a ordem era basicamente o julgador, né, num órgão colegiado, lia o relatório, lia o voto, e após isso o advogado tinha a possibilidade de fazer a sustentação oral. E ali, por maioria, o Supremo veio a compreender que não existe esse contraditório entre o magistrado e o patrono da parte, e por isso seria inconstitucional. Então, a ordem, relatório, sustentações orais, depois voto do relator e sucessivamente. Ocorre que isso se modificou bastante com essa questão de ordem, de que os votos do pedido de destaque, dos ministros aposentados ou afastados, levam necessariamente ao cômputo disso. Isso porque 2 efeitos colaterais, né, que foram pensados por uma situação bastante específica, né, é de que não se tem, né, a possibilidade de influência no colegiado completo e até a abertura ao convencimento, porque o ministro já se afastou, já se aposentou, etc. E, outro lado, também a dificuldade de formação de consenso sobre temas não debatidos quando nós temos mais de uma corrente instaurada. Isso não é uma diletância acadêmica da minha parte. Né? Por exemplo, citando 2 temas específicos, 3, melhor dizendo, o ISS na base de cálculo da PIS/COFINS, né? Ali o ministro Celso de Mello, o ministro Rosa, o ministro Lewandowski já votaram a favor do contribuinte. E, ao mesmo tempo, nos créditos presumidos de ICMS, na PIS/COFINS também a mesma situação, mas, de toda forma, né, nosso doutor Cláudio vai ter que ter um esforço argumentativo extra nesses casos, porque dos 11 ele já vai começar com 8, né, tendo a possibilidade de deliberação. E isso é uma dificuldade. Em termos de votos intermediários, a mesma coisa. Se encontra em pauta, embora seja o 11º item, a questão do fundo rural da subrogação. Né? E ali a discussão é saber o que foi decidido, se era só a questão da constitucionalidade ou não, e principalmente da questão da subrogação. Né? Também, chegar a essa tese, chegar a essa assertiva, é particularmente dificultoso no âmbito de uma deliberação assíncrona, né? Como se opera. Então, é isso, em termos de limites e critérios, né? Não é por falta de fosfato. Eu ministro, estou no programa da pós da Faculdade Autônoma de Direito, que fica aqui em Pinheiros, e é o 2º semestre que estou dando uma disciplina chamada Justiça Constitucional na Era Digital. Né? E, basicamente, ficamos o semestre todo refletindo, mas, em termos de limites e critérios, tem essa dificuldade da sua realização. O que eu posso oferecer a todos aqui como uma reflexão inicial, né, é como não se deve fazer. Né? O não, que, primeira das coisas, seria um diagnóstico equivocado e, por vezes, soluções autointeressadas, que se reconhece que a questão está funcional, mas prefere fazer alteração para que seja em seu benefício. Né? Essa era uma das principais críticas que levaram a toda essa mobilização da advocacia em relação ao advogado ter a possibilidade de pedir destaque, né? E, ao mesmo tempo, a questão de que a dinâmica que hoje se opera no CARF. Né? E nós tínhamos exatamente esse tema, mas o problema do congestionamento, da ausência de prazo, permitiria continuar o mesmo. Só quem faria o cálculo, né, a respeito do tempo seria uma pessoa diversa. Uma outra questão seria os novos problemas com velhas soluções, no sentido de que
nós vimos agora na emenda relacionada à PEC da relevância, né, um conjunto de repercussões, relevâncias presumidas, né? E aí, se colocar, por exemplo, a classe processual, essa classe processual tem preferência, tem isso aqui, num tribunal que tem um grande volume, que implica essa margem, eu não sei se ela é simplesmente adequada em termos de alcançar o objetivo. E, por fim, a força normativa dos fatos, né, que, às vezes, pressupondo alguns critérios doutrinários bastante definidos, nós tivemos esse problema em relação a quando o ministro deveria prover uma decisão monocrática, porque a realidade vai se impondo e, às vezes, a taxonomia, um repertório de regras específicas definidas a priori, inevitavelmente vão ser fracassados. Então, é um exercício coletivo de diálogo, de experiência, de tentativa e erro, né, e de reflexão, até mesmo da prática profissional e da academia nesse contexto. Então, o resumo da ópera, né, voltamos a falar no próximo ano, com ideias melhores. Muito obrigado. Quero parabenizar o Dr. Rafael pela sua excelente exposição e destacar que Rafael, desde o início, quando nós fomos fazer a estruturação do evento, foi muito gentil na colaboração com informações, com estruturação na programação, né, opinou diretamente em temas, principalmente não só nesse painel, colaborou ativamente. Eu estive em Brasília, foi muito bem recebido e de fato, né, o Rafael fez um trabalho muito importante para que a gente chegasse nessa temática final do evento. Ele que é doutor em Direito, é extremamente... é um jurisconsulto na acepção da palavra mesmo, né, tem feito um trabalho brilhante no Supremo. Então, eu quero realmente destacar e agradecer, viu, Rafael, a tua participação aqui hoje. Muito obrigado. E, para a gente continuar, nós temos mais 15 minutos, todos com fome, para a gente poder sair para o almoço. Né, eu já daqui escuto já os estômagos roncando, não é o meu. Então, eu vou rapidamente passar a palavra para o doutor Alfredo Scaff, para ele fazer uma breve, uma rápida inserção. Lembrando também, não apresentei, o doutor Alfredo Scaff, advogado aqui em São Paulo, né, tem uma banca muito respeitada e tem feito um trabalho muito grande também, né, de olhar a advocacia e a sua participação na advocacia também nos tribunais superiores. E, depois, concluindo, passamos aos debates com a doutora Rebeca Dumont de Andrade, a quem eu aproveito também para cumprimentar. Muito bom, Rebeca, tê-la conosco aqui, e ao doutor Eric também, que vai fazer as suas ponderações. Ele já me disse que tem alguns questionamentos aí para o doutor Cláudio Cifelder. E assim a gente vai tentar fechar no horário, tá bom? Alfredo, por favor, com a palavra, meu caro. Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado, Halley, parabéns aí por mais esse evento maravilhoso que a advocacia propõe para a gente. Vejam vocês que não é à toa que o Constituinte nos presenteou em 88 como indispensáveis à administração da justiça, sendo o advogado inviolável por seus atos e manifestações. Eu acho que esse é o ponto que precisa ser lembrado nessa relação muito boa que é dinâmica e eterna entre a advocacia, o judiciário e os demais operadores do direito. Eu fui pego de surpresa hoje aqui pelo Halley para compor a mesa, mas eu acho que esse tema da questão da sustentação oral, da receptividade da advocacia nos gabinetes, é muito importante. A gente precisa entender que o judiciário é um poder que preza pelo diálogo. E nós, advogados, temos que prezar pelo diálogo e podemos espernear da maneira como a gente quiser, porque nós somos os donos da tese. Nós que levamos a advocacia, que leva a tese da discussão aos tribunais. Então, isso a gente precisa deixar muito bem ressaltado. Marcelo, meu irmão de Ribeirão Preto, está aqui. Dá um beijo no seu pai. Quero cumprimentar todos vocês da plateia na pessoa do Marcelo. Desculpa ter esquecido. A gente estava debatendo isso na FEComércio há umas semanas atrás, e a gente não pode fazer com que os demais operadores do direito restringam as prerrogativas da advocacia. Porque
pode até ser uma maneira de ter boa vontade, da celeridade do processo, de fazer um julgamento mais rápido, de eventualmente julgar questões na questão coletiva. Mas isso, com o processo eletrônico, ficou extremamente democratizada a advocacia e o acesso à justiça. Veja bem, Brasília foi feita onde ela está justamente para ninguém chegar muito, né? O país não é pequeno, o país é um continente. Então, Brasília foi construída justamente para você não chegar lá, para não encher muito a paciência, principalmente de político, né? Mas, vamos deixar o Poder Judiciário de fora, porque ele é democratizado, está na Constituição, e o acesso à justiça está na Constituição. A gente precisa entender que, quando o processo não era eletrônico, muitas demandas, os advogados não conseguiam nem mesmo chegar ao STJ, porque precisavam, eventualmente, ir fisicamente a Brasília, fazer o protocolo, ficar alguns dias, eventualmente, para aguardar um despacho e uma entrega de memorial. Hoje, isso já está facilitado em virtude de um processo eletrônico em que o Brasil inteiro, todos os colegas advogados tenham acesso à justiça, vamos dizer, amplo, e conseguem chegar aos tribunais superiores com seus recursos. O que a gente não pode é fazer com que a regra seja o virtual, porque isso não pode ser decidido pelo judiciário. O judiciário tem que decidir, na minha opinião, aplicar a lei ao caso concreto. Quem tem que pedir a sustentação oral virtual, se ele não puder estar lá em Brasília, ou presencial, é a advocacia. É a banca de advogado, é o próprio advogado, é o seu cliente que eventualmente decide junto com o colega advogado para que isso aconteça. Então, existem algumas propostas que começam a surgir, que a gente entende meio lunáticas aí, diz que, vamos fazer uma... Assim, aí começa a surgir, né, de um erro, né, da falta de acesso ao judiciário, né, que o advogado ele requer uma audiência com o juiz, ele tem que ser recebido em condição de igualdade no Brasil todo, até porque o tribunal é superior, ele abrange todo o país. Essa condição de igualdade, quando começa a haver uma desigualdade, começa a se pensar em coisas absurdas. Exemplo, olha, a gente poderia fazer como na Inglaterra, né? O recém-formado não precisa vir aqui sustentar em Brasília, não pode. Tem que esperar 5 anos. Não, vamos fazer o seguinte, 5 anos para o Tribunal de Justiça, 10 anos para ele pisar aqui em Brasília. Acreditem, isso existe. Tem proposta dizendo que um advogado é melhor que o outro, que um é mais inteligente que o outro, que um sai da faculdade melhor que o outro. Veja só onde vai o pensamento de determinados operadores do direito. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, só para finalizar, a sustentação oral, ela não pode vir depois do voto, porque o voto é nulo. Não existe voto sem escutar a parte. Então, o voto está pronto, o senhor pode sustentar. Está nulo o processo, tem que voltar tudo para trás. O relator tem que ler o voto, por mais que ele já esteja pronto, que já é um erro, após a sustentação oral. Porque senão a ampla defesa está completamente mitigada, ela está fatiada. Se existe ampla defesa, não existe como você interpretar isso a menos. A defesa é ampla, ela tem que ser esgotada. Quem esgota a defesa, o argumento, é o advogado, é o procurador, são as partes. Então, eu acho que essa questão de o processo eletrônico deixou tudo mais célere, não tenha dúvida, Harry, foi muito bom. O acesso à justiça, então, melhorou milhares de vezes. Mas deixar aqui ratificado perante vocês a minha opinião, eu acho que essa opinião também da academia, de que a sustentação oral é uma faculdade da defesa, é uma faculdade da parte, é uma faculdade da advocacia, dela ser virtual ou presencial, e, obviamente, que não pode ser violada a ampla defesa, e o voto, né, a decisão só pode sair depois que esgotados os argumentos pelas partes, seja ela procuradoria, ou seja ela advocacia. É isso, um grande abraço a todos, parabéns aí pelo... Obrigado, doutor Alfredo, pela sua intervenção importante nesse tema tão caro e sensível.
E já passando, então, a palavra para a doutora Rebeca Drummond fazer suas considerações, e, na sequência, ao doutor Eric. Muito obrigada, Rádio. Bom dia. Na verdade, já bom dia ainda porque não teve almoço. Eu considero ainda bom dia, né? A todos que estão aí na plateia, nesse evento que é tão importante, né? Parabenizo a ABAT, cumprimento toda a mesa. Muito feliz de estar aqui, mesmo que infelizmente não pude estar aí presencialmente. Para mim já é uma alegria conseguir aqui ouvir todos vocês, né? Nina, Rafael, Cláudio, ter a presença também do Dr. Alfredo Scaff, agora com a gente aqui com suas importantes considerações. Enfim, todos aqui, aprendi muito nessa manhã e fico muito feliz de estar aqui. Bom, com esse tema, né, Tribunais Superiores, que é a felicidade desse painel também, muito importante, porque Tribunal Superior e aí a distância física, como bem pontuou, apesar de ela ter reduzido um pouco em virtude do virtual que tem hoje, né, mas como bem pontuou o Alfredo, a gente tem essa dinâmica dos tribunais superiores muito própria, seja processualmente, seja de aproximação com os tribunais, STF, STJ. Então, essa parte de precedentes vinculantes, né, a formação dos precedentes, ela é muito importante. A advocacia pública e privada faz um papel fundamental. E aí a distância, mesmo que física e mesmo que tendo essa disponibilidade virtual, é tão diferente quando você está aqui presencialmente e consegue diálogo com os gabinetes, seja com os próprios julgadores, mas também, sobretudo, com os assessores, né, que fazem parte do gabinete, que também estão nesse processo decisório e de estudo. E aí, dito isso, essa importância dos tribunais superiores e, por sua vez, dos precedentes vinculantes, e aqui acho que o tema do Dr. Cláudio, né, causa muito a polêmica maior. Cláudio, também parabenizo pela sua atuação brilhante e também, assim, o esforço com o tema, né, a autoridade no assunto. E aí a minha provocação, não sobre o julgamento em si do Supremo, quais são os efeitos, mas uma preocupação, uma ponderação, uma preocupação quanto a essa aliança da segurança jurídica dos precedentes vinculantes e, ao mesmo tempo, a instabilidade do nosso metaverso dos precedentes vinculantes, porque a gente sabe que ele existe, né? Então, tanto para o contribuinte quanto para a fazenda pública, essa instabilidade numa mudança, por exemplo, de composição, né, dos ministros, seja no STJ, seja no STF. Então, uma durabilidade um pouco mais precária desses precedentes que são formados e o impacto disso na ação decisória, principalmente se a gente falar desses efeitos pretéritos. Então, essa ponderação / provocação, como a gente consegue aprimorar nosso sistema, né? Como a importância de olhar para isso também, considerar isso na formação de precedentes, de análise de um caso como esse, né? Dos temas 881 e 885 e outros futuros também. E a própria dinâmica também dos tribunais de instância inferiores, né? Se pegar TRFs, por exemplo, TJs, que às vezes também tem uma dificuldade de fazer as suas ponderações e aplicações do direito com base nos precedentes formados pelos tribunais superiores. A Nina bem falou ali das questões de obter dictum, às vezes são pontos importantes para fazer um elo sobre o mérito em si, mas há uma dificuldade, muitas vezes, né, a gente vê isso na prática, de aplicação desses precedentes pelas instâncias inferiores também, não só por quem está ali à frente dos casos, dos advogados, mas sobretudo também dos magistrados que estão ali nos PJs e nos TRFs. E disso eu puxo um outro gancho que a Nina disse, comentou sobre os memoriais dentro dessa esfera de precedentes, a importância de nós, advogadas, públicos, privados, de ter um cuidado, e a gente vê isso muito em Brasília, né? Talvez os meus colegas aqui possam fazer coro também a esse apontamento, mas a preocupação de não só deixar em um memorial, numa peça, uma ementa de um julgamento, mas dissecar aquele precedente, aquela jurisprudência que se diz aplicável naquele caso. Eu chamo a atenção também para isso na nossa prática da advocacia, da importância de colaborar com as cortes
nesse sentido de trazer os elementos daquele julgamento, a que medida aquele julgamento, aquele precedente se aplica àquele caso, deve ser replicado ou deve ser eventualmente modificado. Então, acessar esses acordos, compreender os acordos. Isso é uma necessidade de primeira ordem, né, e que a gente deve estar sempre atento a isso. E, por último, o meu apontamento também sobre o ICMS de FAO, também relembrado aqui, bem relembrado pela Nina, em que a gente vê, e aqui é uma crítica, que se tornou um hard case, como a Nina disse, e a questão frente à nova aplicação, a aplicação dessa nova metodologia de julgamento, né, que deveria ser aplicado também a um caso tão importante como o ICMS de FAO. Então, nós vemos há pouco tempo, por exemplo, reuniões com os governadores que são interessados, né, na dinâmica do julgamento do ICMS de FAO, estão reunidos, né, com então o presidente do Supremo para falar desse caso, e daí, a partir daí, as consecuções o que aconteceu depois do julgamento, depois dessa reunião, retirada de pauta, novos debates surgiram a partir daí. Então, a importância do tribunal também, o STJ, mas aqui estou falando de Supremo, ouvir, quando uma parte, ouvir também a outra parte interessada naquele caso. Então, a gente também tem, e aplicações isonômicas também de metodologia. Então, são essas as provocações, /ponderações, e agradecendo aqui novamente pela atenção de todos e pelas palestras que, repito, aprendi muito com cada um de vocês. Fiquei até sem voz aqui. Boa tarde, né, a todos. A todas, prometo que serei breve, que de fato nós já avançamos bastante o horário e daqui a pouco recomeça o seminário. Mas antes eu quero aqui saudar a mesa, todos aqui presentes. Doutora Nina, prazer, já lhe conhecia de nome, mas prazer conhecê-la pessoalmente. Professor Rafael, professor de todos nós, né, uma brilhante mente na área jurídica, um garoto prodígio, que vai ainda muito nos ensinar através de seus conhecimentos tanto na corte quanto na academia. O presidente Halley dispensa a apresentação, que é o nosso presidente como um todo. Dr. Cláudio, que trouxe um tema para lá de polêmico, né, Dr. Cláudio? Mas é assim mesmo. Aqui é bom ser polêmico. E a Rebeca, colega, advogada também de muitos anos aí que a gente se conhece. Aqui no auditório, alguns conhecidos também, eu saúdo a todos. Bom, eu ouvi aqui a ponderação de cada palestrante, e aí eu já começo assim meio que dizendo que lá em Brasília a gente não morre de tédio, lá não, e na advocacia de lá muito mais, porque exatamente a compreensão de tudo que foi dito aqui é que o caminhar para que a causa tenha um desate, no mínimo para que ela seja discutida de uma maneira coerente, de uma maneira perfeita. A ABAT, e aí eu falo como presidente da ABAT-DF, e aí eu tive essa honra pelo Dr. Halley, tem feito um papel relevante nisso, na medida em que ela se qualifica em grande escala em diversos amigos curas lá presentes. Então, a ABAT, diuturnamente, ela está em Brasília, a partir do seu braço lá, exatamente enfrentando as agruras ou as soluções de tudo que foi falado aqui, tanto de ações rescisórias interpostas, quanto a discussão sobre entrega de memoriais e o próprio julgamento virtual. Não é fácil você ter uma prestação judicional rápida e equilibrar isso com a qualidade, a gente sabe disso, mas eu sou testemunha de que todos que ali compõem o tribunal e os ministros do seu staff se esforçam demais para acharem soluções que sejam razoáveis para que as causas sejam discutidas dentro de um âmbito, de um equilíbrio, de uma normalidade. Mas, num cenário virtual, isso é muito mais difícil, nós sabemos. No caso específico de alguns julgamentos virtuais, que até a doutora Nina ressaltou, no STJ sequer aparece nada ali, né, doutora Nina? Fica ali uma semana, ali sem você saber, e isso gera um estresse muito grande
para você que advoga lá e para a parte que depende daquele resultado, pelo menos daquele julgamento. Se passou uma semana um pouco tenso, e por isso que eu digo que não se morre de tédio, porque ali é o último canto do cisne. Você, quando vai para Brasília, você praticamente já esgotou as suas possibilidades, e ali então é a última trincheira em que você leva a sua tese, a sua demanda, para que ela seja compreendida. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas o que a gente quer é que a nossa causa seja debatida. O que a gente não gosta é aquela sensação de que tudo foi passado por cima e que, por vezes, não houve a devida atenção ao seu caso. Então, assim, esse é um desafio, né? Esse é um desafio que, de fato, os tribunais, vejo que, paulatinamente, eles tentam buscar soluções. O doutor Scaff até nos falou da ideia de que é difícil, né, você ter a virtualidade e as prerrogativas, e isso é fato, mas nós, advogados, temos que, na nossa militância, buscar aí, enfrentar esses temas e também ajudar nas discussões como essa da ABAT a levar soluções que tragam saídas honrosas para esses equacionamentos desses problemas. Bom, nós estamos já numa avantajada hora, e aí eu aqui ouvi a fala do doutor Cláudio e prestei bastante atenção nessa questão das ações rescisórias e a sua interposição, a força vinculante dos precedentes. E aí, notadamente, me parece que há assim, uma chegada muito forte de um direito do common law, assim, né, uma estrutura comolonizada para tentar fazer valer sempre a última palavra do tribunal em relação àquele tema que outrora já foi julgado. Mas isso tem que conviver com a segurança jurídica, evidentemente. A gente não pode aqui deixar de lado esse postulado constitucional, uma cláusula pétrea que é a coisa julgada e a segurança que isso traz. E eu tenho visto os advogados tributaristas muito inseguros em relação aos trânsitos julgados que eles têm em relação aos seus clientes. Eu até acho que os professores de direito processual civil hoje, quando chega nesse tema trânsito julgado, eles têm muita dificuldade até de trazer um conceito do que era antes, porque tudo é possível em relação àquilo que já está decidido, e de repente se dá um novo entendimento e se interpõe uma ação rescisória em face dessa mudança, e não é uma coisa que seja salutar para essa segurança. Mas eu também entendo, doutor Cláudio, que talvez Vossa Excelência entenda e defenda que, ao final da história, deva prevalecer, em se tratando aí de uma mudança sob um olhar da própria Constituição, que essa que figure sob o aspecto de criar desigualdade. Mas acontece que o trânsito julgado é um postulado, eu não vou dizer que ele é talvez absoluto, mas ele é um postulado muito duro, né? Uma cláusula pétrea, como eu disse aqui. E aí, assim, eu levantei aqui rapidamente alguns julgados em relação ao uso da ação rescisória. Eu vi, por exemplo, que lá no STJ, a segunda sessão manteve o uso da súmula 343, o embargo de divergência, o 1.508.018, ainda que sob o aspecto de uma mudança de uma jurisprudência. Até o relator, o ministro Raul Araújo. A mesma coisa aconteceu na primeira sessão recente, numa ação rescisória 5434, do ministro Benedito, que se discutia uma indenização do setor sucroalcooleiro, que a União entrou com uma rescisória, mas o colegiado manteve por força da súmula 343. E também na primeira sessão nós tivemos um caso até que o nosso homenageado foi o relator, a ação rescisória 6015, que ele admitiu o afastamento da súmula em razão da questão do IPI importado, que o Supremo posteriormente disse que incidia. Bom, feito isso, assim, essas diretrizes, eu pergunto ao doutor Cláudio se o senhor acredita que, de fato, essa vai ser uma tendência do STJ também afastar a súmula 343 quando houver a divergência na própria interpretação da lei, e aí nós estamos falando da súmula, né, já que se tinha dito que a súmula fala em interpretação de lei e não da Constituição, porém, a Fazenda Nacional ela entra com ações rescisórias mesmo quando há essa divergência de interpretação da lei.
Então, essa é a minha pergunta. Eu queria só que, para finalizar essa análise, que isso é muito importante, porque esse tema está lá no STJ, chegou lá de Malicuia. Não sei se o doutor Cláudio ainda está aí. Acho que ele caiu, não? Ficou só as estátuas, ficaram só as estátuas. A Deus atende e não desiste, não. Acho que caiu, né? Bom, era mais ou menos isso, e agradecer ao presidente Harley, né? E convocar todos aí que não forem associados à ABAT, se associem e acompanhem as discussões que a ABAT promove, como sendo uma dessas, e dizer que o Amigos Cura, que a ABAT tanto entra, é um grande mercado que se abriu, porque hoje, diferente do passado, quando você tinha uma discussão muito pulverizada, eu não vejo hoje mais uma tendência de se judicializar questões tributárias de uma maneira difusa, como outrora acontecia, e que acabava acontecendo com decisões que ganhava aqui, perdia ali, e no final gerava esse problema da súmula 343. Hoje eu vejo uma tendência de levar direto para Brasília, e às vezes pensam casos muito específicos, e aí os Amigos Cura, como a ABAT e tantos outros, vão lá para poder trazer as suas contribuições, né? Então, acho que o doutor Cláudio caiu. Era mais ou menos isso que eu tinha que falar em razão da vantagem da hora. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu quero agradecer ao doutor Eric e também quero pedir uma salva de palmas, porque eu me esqueci, foi a falha minha, para a doutora Rebeca Drummond. Por favor, uma salva de palmas para a doutora Rebeca. E assim, estamos agradecendo a presença de todos, damos por encerrado esse painel e retornamos às 14 horas em ponto, para que assim a gente possa prosseguir com os 2 painéis da tarde. Um bom almoço a todos.